Então vamos dar continuidade à aula falando sobre a escala do tempo geológico. Com base no desenvolvimento e nas especializações dos seres vivos, os cientistas criaram então o tempo geológico, a escala do tempo geológico. Essa escala, ela resume os principais acontecimentos ambientais da história do planeta ao longo do tempo. Os cientistas, os geólogos, eles dividem essa escala do tempo geológico em eras, períodos e épocas. A passagem de um éon para outro ou de um período para outro sempre foi marcado por importantes eventos astronômicos, geológicos ou climáticos. Nós podemos citar, por exemplo, impactos de meteoros que ocorrem sobre o planeta, glaciações. Por isso, na maioria das vezes, tais passagens, elas vão ser caracterizadas por uma grande diminuição de espécies ou até mesmo pela extinção em massa de algumas espécies. Os éons vão ser aí as unidades mais longas dentro do tempo geológico, dentro da escala do tempo geológico. Os 3 primeiros éons, eles vão compreender um período de 4 bilhões de anos. Esse período ali é chamado de pré-cambriano e ele vai corresponder a cerca de 85% da existência do planeta. O desenvolvimento das formas de vida, elas serão verificadas no éon fanerozoico, e elas são exemplificadas pelas descobertas aí de fósseis de animais ou vegetais. A datação das rochas é algo bastante atual. Há cerca de um século que os cientistas começaram a investigar essas datações, começaram a datar esses períodos por meio da descoberta da radioatividade. Os cientistas eles descobriram então que alguns elementos presentes nas rochas, com a sua fragmentação ao longo de milhares de anos, elas se transformam em outros elementos, fazendo com que se torne possível então o estudo e a datação dessas rochas. Nós podemos citar o tório, o urânio e o rádio, que são elementos bastante utilizados para a datação desses estudos. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que a cada 713 milhões de anos, a metade dos átomos de um urânio 235 se transformam no chumbo 207. Conhecendo então a quantidade de átomos de cada um desses dois elementos, é possível a gente datar com grande precisão a idade dessa rocha. Um outro elemento radioativo que ele é utilizado para a datação dessas rochas é o carbono 14. Prestem bastante atenção no período da meia-vida do carbono 14, porque é algo que é bastante cobrado nos vestibulares. O carbono 14 ele vai ter uma meia-vida então de 5.730 anos. 5.730 anos. A meia-vida, ela se trata aí do tempo que um elemento precisa para cair pela metade aí a sua composição. O carbono 14, por que ele é importante? Porque ele está presente em todas as formas de vida do planeta. Todas as coisas vivas no planeta possuem o carbono 14. Esse carbono 14 ele entra primeiramente para a superfície terrestre por meio das plantas, por meio da fotossíntese que as plantas realizam ao receber os raios solares. Aí nós vamos ter animais que se alimentam de plantas, então eles vão adquirir o carbono 14, e nós vamos ter animais que se alimentam de animais. Nós, por exemplo, nós nos alimentamos de animais e de plantas, então nós vamos ter o carbono 14. Então todos os seres vivos vão ter carbono 14 em seu organismo. Essa quantidade ela não vai alterar se consome mais ou consome menos, ela mantém-se estável enquanto o organismo mantém-se vivo. A partir do momento que o organismo morre, a quantidade de carbono 14 ele vai começar a diminuir a sua quantidade. Então daí consegue-se fazer essa datação. A desvantagem do carbono 14 é que ele só consegue datar organismos, que viveram no máximo 50 mil anos. Essa é a desvantagem do carbono 14.
A Pangeia, que foi um grande bloco rochoso que se formou a partir do processo de resfriamento do planeta, e a Pantalaça, que foram todas as águas continentais, elas se formaram na era paleozoica. Nessa era paleozoica também, no finalzinho dela, nós vamos ter a ocorrência de importantes jazidas minerais, né? Que são os carvão mineral que a gente utiliza hoje como formas aí para dinamizar a economia. Nós vamos ter então na era mesozoica cerca de 240 milhões de anos, esse grande continente que era a Pangeia se fragmentando em dois grandes blocos. Nós vamos ter então ao norte a Laurásia e ao sul a Gondwana. Foi nesse período também aí no Mesozoico em que os dinossauros viveram. Nós vamos verificar também nesse período um grande derramamento basáltico na superfície terrestre, ou seja, o maior derramamento basáltico na superfície terrestre, provocado por intensas atividades vulcânicas sobre o planeta. Gente, isso é importante, também cai muito nos vestibulares. No Brasil, nós vamos ter a bacia do Paraná banhada por esse derrame basálticos. Então, nós vamos ter lá no sul do Brasil esse tipo de rocha. Esse derramamento basáltico, ele vai ser então as rochas magmáticas, que são aquelas formadas a partir do resfriamento do magma, e eles vão compor até mesmo as paredes das cataratas do Iguaçu. Muitos vestibulares cobram aí essa questão. Eles perguntam qual o tipo de rocha que formou as paredes da catarata do Iguaçu. Então, são as rochas magmáticas que se formaram a partir do resfriamento do magma, e o material vai ser o basalto. Outro importante destaque nesse período aí, dentro dessa questão de derramamentos basálticos, é o tipo de solo que se forma. Através então aí da desagregação do material dessas rochas, formam-se solos altamente férteis. Então nós vamos ter aí nessa bacia do Paraná um dos solos mais férteis do Brasil, que é a terra roxa, então aí presente no sul do Brasil. Atualmente, a era mais recente, que é a Cenozoica, nós vamos verificar há cerca de 65 milhões de anos o processo de formação das cordilheiras. Cordilheiras é uma sequência de montanhas, e nós podemos citar então o Himalaia, os Alpes, as montanhas rochosas. Esse processo de formação das cordilheiras é chamado de orogênese, que é o processo de formação de montanha, e esse processo ele não se deu por encerrado não, gente. Ele ainda está em constante funcionamento, porque é uma atividade recente dentro da escala geológica. 65 milhões de anos é recente, Fabiana? Sim, gente. 200 milhões de anos dentro da escala do tempo geológico é algo recente. Ou seja, o planeta tem cerca de 4,6 bilhões de anos, então se tratam de ocorrências recentes. E por que é algo que essa orogênese ainda ela não se concretizou, Fabiana? Nós vamos ter, por exemplo, o Monte Everest, que é a maior elevação, a maior altitude que nós temos no planeta, com 8.848 metros, ainda se elevando. É lógico que é um processo lento, ele não é visível a olho nu, mas ele está aí ainda em processo. Então as atuais montanhas elas ainda estão crescendo e vão crescer ainda mais. No próximo vídeo eu vou fazer uma narração animada para vocês, descrevendo aí então esse processo evolutivo no planeta. Até mais!